Leitura do princípio divino. Capítulo 1. O princípio da criação. Parte 12. Em sua capacidade como Criador, Deus criou os seres humanos de tal modo que eles só podem atravessar o período de crescimento, o reino de domínio indireto, e atingir a perfeição quando cumprem sua própria porção de responsabilidade. Porque o próprio Deus criou os seres humanos deste modo, ele não interfere na responsabilidade humana. Deus dotou os seres humanos com uma própria porção de responsabilidade pela seguinte razão: pelo cumprimento da porção de responsabilidade dada a eles, na qual nem mesmo Deus interfere, os seres humanos estão destinados a herdar a natureza criativa de Deus e a participarem no grande trabalho de sua criação. Deus pretende que os seres humanos ganhem o direito da propriedade e se tornem merecedores para reger sobre a criação como criadores em seu próprio direito, tal como Deus os governa como seu Criador. Esta é a principal diferença entre os seres humanos e o resto da criação. Uma vez que cumprimos nossa responsabilidade, nós herdamos o poder criativo de Deus e atingimos o domínio sobre todas as coisas, inclusive os anjos. Deus nos deu a possibilidade de atingir a perfeição por um curso através do reino do domínio indireto. Nós, pessoas decaídas, que ainda não atingimos a qualificação para dominar, temos que cumprir nossa responsabilidade de acordo com o princípio da restauração. Fazendo isso, podemos progredir pelo reino do domínio indireto e assim podemos restaurar nosso direito para dominar sobre todas as coisas, inclusive sobre Satanás. Este é o único modo pelo qual podemos realizar o propósito da criação. A providência da salvação de Deus foi prolongada por tanto tempo porque as figuras centrais encarregadas da providência da restauração cometeram erros repetidamente enquanto tentavam cumprir as suas porções de responsabilidade, na qual nem mesmo Deus pôde interferir. Não importa quão grande seja a graça da salvação pela cruz de Cristo, a salvação que bate à nossa porta será inútil, a menos que nós fortaleçamos nossa fé, que é a nossa porção de responsabilidade. Era a responsabilidade de Deus conceder o benefício da ressurreição pela crucificação de Jesus. Mas acreditar ou não acreditar é estritamente a porção de responsabilidade de cada pessoa. O reino do domínio direto. O que é o reino do domínio direto de Deus e qual é a sua finalidade? Os seres humanos vivem no reino do domínio direto quando, como parceiro sujeito e parceiro objeto, unem-se no amor de Deus, formando um fundamento de 4 posições e tornando-se um em coração com Deus. Neste reino, eles compartilham livre e completamente o amor e a beleza de acordo com a vontade do parceiro sujeito, realizando assim a finalidade do bem. O reino do domínio direto é o reino da perfeição. Ele é essencial para a realização da finalidade da criação. Qual é o significado do domínio direto de Deus sobre os seres humanos? Uma vez que Adão e Eva tivessem se aperfeiçoado como indivíduos centralizados em Deus, eles teriam vivido juntos em unidade, formando o fundamento de 4 posições em sua família. Vivendo em unidade com o coração de Deus, eles teriam levado uma vida de bem, compartilhando a plenitude do amor e beleza com Adão como chefe da família. No reino do domínio direto de Deus, as pessoas experimentarão intensamente o coração de Deus dentro delas. Consequentemente, elas conhecerão a sua vontade e a executarão em suas ações. Tal como todas as partes do corpo se movem espontaneamente em resposta a direções sutis da mente,
as pessoas seguirão a vontade de Deus espontaneamente, de acordo com as intenções profundas sentidas de seu coração. Neste estado de ressonância perfeita, a finalidade da criação é realizada. Como se parecerá um mundo natural quando estiver sob o domínio direto dos seres humanos? Quando uma pessoa completamente madura relacionar-se com seres diversos da natureza como seus parceiros objetos, eles se juntarão para formar um fundamento de 4 posições. As pessoas que estiverem em total ressonância com o coração de Deus conduzirão o mundo natural na corrente do livre compartilhar de amor e beleza, e o universo inteiro realizará o bem. Em tal situação, os seres humanos exercerão o domínio direto sobre todas as coisas. Seção 6. O mundo espiritual e o mundo físico centralizado nos seres humanos. O mundo espiritual e o mundo físico como realidades substanciais. O universo foi criado segundo o modelo de um ser humano, o qual foi criado à imagem das características duais de Deus. Por conseguinte, a estrutura do universo e de todos os seres se assemelha à de um ser humano, que consiste mais fundamentalmente de mente e corpo. Correspondendo à mente e ao corpo, o universo consiste em um mundo espiritual e um mundo físico, sendo ambos reais e substanciais. O mundo espiritual é chamado assim porque nós não podemos percebê-lo através dos nossos 5 sentidos físicos. Contudo, podemos percebê-lo através dos nossos 5 sentidos espirituais. Aqueles que tiverem experiências espirituais testemunham que o mundo espiritual se parece tão real quanto o mundo físico no qual vivemos. Os mundos espiritual e físico juntos formam o cosmos. O corpo não pode agir sem sua relação com a mente. Uma pessoa não pode executar verdadeiras ações sem uma relação com Deus. Igualmente, o mundo corpóreo não pode manifestar seu verdadeiro valor sem um relacionamento com o mundo incorpóreo. Além disso, da mesma maneira que nós não podemos discernir o caráter de uma pessoa sem sondar sua mente, e não podemos entender o significado fundamental da vida humana sem entender Deus, também não podemos entender completamente a natureza e a estrutura do mundo físico sem entender a natureza e a estrutura do mundo espiritual. O mundo imaterial ou espiritual está na posição de parceiro sujeito e o mundo material ou físico está na posição de parceiro objeto. O último é como uma sombra do primeiro. Quando nós deixarmos nossos corpos físicos, depois de nossa vida no mundo físico, entraremos no mundo espiritual como espíritos e viveremos lá pela eternidade. A posição dos seres humanos no cosmos. A posição dos seres humanos no cosmos tem 3 aspectos. Primeiro, Deus criou os seres humanos para serem os regentes do universo. O universo não tem em si mesmo sensibilidade interna para com Deus. Por isso, Deus não governa o universo diretamente. Antes, Deus dotou os seres humanos de sensibilidade para com todas as coisas do universo e lhes deu o direito de reger diretamente sobre o universo. Deus criou o corpo humano com elementos do mundo físico, tais como água, barro e ar, para nos permitir percebê-lo e governá-lo. Para nos possibilitar perceber e governar o mundo espiritual, Deus criou nossos espíritos com os mesmos elementos espirituais que compõem o mundo espiritual. Bom, esta foi a leitura de hoje. Ficaram curiosos para saber como continua? Então não percam ao próximo vídeo em que continuaremos a leitura do princípio da criação. Deixe aqui embaixo seu comentário, suas opiniões, sugestões
E não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais Leitura do Princípio e Suntai Estudando o Princípio. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.